aqui é Constantine. John Constantine. John, você tem que se preparar. Tomar providências. Não é preciso. Já sei exatamente para onde eu vou. Oficialmente eu estive morto por 2 minutos. Mas quando se passa para o outro lado, o tempo para. Pode acreditar, 2 minutos no inferno são uma eternidade. Quando eu voltei, eu sabia que tudo o que eu via era real. Céu e inferno estão bem aqui, atrás de cada parede, cada janela. O mundo por trás do mundo. Nós estamos no meio. Anjos e demônios não podem vir para o nosso plano. Em vez disso, nós temos o que eu chamo de mestiços, tentando nos influenciar. Só podem sussurrar em nossos ouvidos, mas uma única palavra pode lhe dar coragem ou transformar o seu prazer no seu pior pesadelo. Daqueles com o toque do demônio e os que são parte anjos, vivendo ao nosso lado. Eles chamam de equilíbrio. Eu chamo de baboseira hipócrita. E quando um mestiço viola as regras, eu o mando direto de volta para o inferno. Não pego todos, mas espero pegar o suficiente para garantir a minha aposentadoria. Não estou entendendo. Eu sou um suicida, Angela. Quando eu morrer pelas regras, eu só tenho um lugar para ir. Está querendo ganhar sua entrada no céu. O que faria se tivesse que ir para uma prisão onde metade dos presos foi posta lá por você? Preciso de ajuda, padre. Precisa? De mim? Mas que tipo? Olha, O exorcismo não foi perfeito. Ouça a atmosfera. Qualquer coisa diferente, me avise. Eu sei o que quer, filho. Ainda com o seu olhar onividente sobre mim, Gabriel? Fico lisonjeado. Eu acabei de expulsar um demônio de uma garota. Parecia estar tentando passar por esse plano. Sei que parece impossível. Somos fantoches para eles, John, não portais. Eles podem nos manipular, mas não passar para o nosso plano. Eu poderia dizer que o pastor guia tem o mais indócil de seu rebanho. Mas isso talvez soasse falso. Ela tem que ter um funeral católico, padre. É preciso. Angela, isso ainda é considerado um pecado mortal. Ela não se suicida. O bispo crê que sim. Conheça as regras, Angela. Regras. Deus era o único que ela acreditava que a amasse. Tenho visto muitos demônios em atividade ultimamente. Talvez pudesse alugar a minha vida. Eu poderia fazer algo de bom para você. Ainda está tentando ganhar o céu? E os demônios que eu mandei de volta? Só isso devia garantir a minha entrada. Quantas vezes eu disse que não é assim que funciona? Por que eu já não servi a ele bastante? O que ele quer de mim? Só o de sempre. Que você acredite. Abnegação. Mas é claro que eu acredito. Não, você sabe. E há uma diferença. Você viu? Eu nunca pedi pra ver. Eu nasci com essa condição. Um dom, John. Dom que você desperdiçou em buscas egoístas. Eu estou expulsando demônios de meninas. E pra quem eu faço isso? Tudo que você fez foi por você mesmo, sempre. Para cair de novo nas boas graças de Deus. Regras impossíveis, regulamentos infindáveis, quem sobe, quem desce e por quê? Por que eu, Gabriel? É pessoal, não é? Eu não fui à igreja o suficiente, eu não rezei o suficiente. Eu dei 5 pratas a menos de esmola, por quê? Você vai morrer jovem porque fumou 30 cigarros por dia desde os 15 anos. E você vai para o inferno por causa da vida que você levou. Achei que com a sua experiência poderia, pelo menos, me apontar a direção certa. Tá bom, claro.
Não foi suicídio. Minha irmã era católica e praticante. Sabe o que significa isso? Significa que ela não se mataria. Sua alma iria direto para o inferno, onde ela seria dilacerada, gritando numa agonia brutal, por toda a eternidade. É isso. Tá certo? Um demônio me atacou agora, ao ar livre, na Figueroa. Não gosto de você, Jimmy. Quantos você despachou para o inferno? Não é um mestiço zangado, mas um demônio aqui, no nosso plano. É claro que não preciso lembrá-lo de que isso é impossível. E ontem eu vi um demônio tentando escapar através de uma garotinha. Escuta, John. Demônios ficam no inferno. Anjos no céu. As grandes tentantes das superpotências originais. Obrigado pela lição de história, meia-noite. Me ajudou bastante. E se eu dissesse que Deus e o diabo fizeram uma aposta? Uma aposta pelas almas de toda a humanidade? Eu diria, continue com seus remédios. Me escuta. Nenhum contato com os humanos. Essa seria a regra. Apenas influência, para ver quem venceria. Tá bem, eu estou ouvindo. Por quê? Quem sabe? Talvez pela diversão, não se sabe. Ah, é divertido. É divertido um homem surrar a esposa até matá-la? É divertido uma mãe afogar seu próprio filho? Você acha que o diabo é o responsável? As pessoas são más, Constantino. Pessoas. Tem razão. Nascemos capazes de coisas terríveis. Mas às vezes alguma coisa nos dá uma pequena noção do que é certo. Eu acho que é um plano para todos nós. Eu precisei morrer 2 vezes só para perceber isso. Como diz a Bíblia, ele trabalha de forma misteriosa. Algumas pessoas gostam, outras não. Em nome de Jesus, o teu inimigo é o diabo, o teu inimigo é Satanás. Ele usa a pessoa para que você lute contra a pessoa. Enquanto isso, você está alimentando o diabo. Enquanto isso, você está abrindo as portas para Satanás agir. No nome de Jesus, tenha discernimento para lutar contra o verdadeiro inimigo. Louvado seja Deus. Mas mais ainda, perceba mais. Ele diz que os inimigos são ferozes. São o quê? Potestades e principados. São hostes espirituais da maldade, meus amados irmãos, que estão nos lugares celestiais. Mas perceba bem você, eu quero que você note isso. Em primeiro lugar, o inimigo é o diabo. O diabo em primeiro lugar. Em segundo lugar, o inimigo são as potestades. Em terceiro, principados. Em quarto, hostes espirituais da maldade. Perceba isso. Em quinto lugar, os príncipes das trevas. São 5 inimigos. 5 categorias de inimigo e todas elas poderosas. Sabe o que significa, irmão? Essa classe de inimigos violentíssima não está aqui para apontar para mim e para você o quão difícil é viver na presença de Deus. É o que tanta gente pensa quando olha para esse texto e diz: rapaz, é inimigo demais. Não, irmão, essa classe de inimigos é para dizer para mim e para você o quão importante é a obra redentora de Cristo, o quão importante é a obra da salvação, o quão glorioso, irmãos amados, e privilegiado é você por estar na casa de Deus. Porque todos os inimigos estão aqui para impedir uma única coisa: você, eu, nós que servimos ao Senhor. Esses inimigos estão aqui com um único objetivo: impedir eu e você de alcançarmos a salvação em Jesus. O que tem de crente que não discerne isso, e por causa disso, irmão, está colocando a culpa na igreja, por causa disso está colocando a culpa no pastor, por causa disso está colocando a culpa na denominação, por causa disso está colocando a culpa no ministério. Em nome de Jesus Cristo, meu filho, o teu inimigo é Satanás. Mas tem mais, irmão, tem mais. E presta atenção para você ver. São 5 classes de inimigos, irmãos. Inimigos poderosíssimos. É a ordem da desordem. Eles se unem para dispersar a igreja. Eles se unem para destruir a igreja. E por que isso está acontecendo com tanta eficácia? Imagina você, pensa você, eu quero que você pense também. Por que o diabo está conseguindo tanto êxito dentro da igreja, irmão? O diabo cultua melhor que muitos crentes da igreja. Mas por que ele faz isso? Porque os crentes não são crentes de verdade. Porque os crentes não são crentes fiéis a Deus. Porque os crentes não se revertem do poder de Deus. Porque os crentes, ao invés de lutar contra o diabo, estão lutando contra os próprios irmãos. Porque os crentes não têm olhos espirituais para enxergar o inimigo. Ele enxerga como inimigo o próprio irmão.
Mas perceba mais, irmãos amados, são 5 classes de pessoas, são 5 classes de poderes, e eu quero que você, com a Bíblia aberta aí, o capítulo 4, versículo 11, dessa mesma epístola aí, eu quero que você leia comigo aí, em nome de Jesus, para você perceber, olha só que situação, diz assim para nós: o próprio Senhor, Ele mesmo deu uns para apóstolos outros para profetas 2, outros para evangelistas 3, outros para pastores 4 e outros para doutores 5. O mesmo número de inimigos, de potestade e principado que tem lá, é o mesmo que Jesus recomendou para a igreja aqui. Olha só, sabe o que Jesus está dizendo com isso, irmão? Eu tenho um exército à altura para responder, na mesma altura e com a mesma violência do inferno. Eu tenho um exército capacitado e treinado para responder com a mesma remessa do inferno. Aí eu te pergunto, irmãos queridos, mas por que o inferno não está sendo enfrentado pela igreja? Porque, vai doer, escuta, porque aqueles que foram chamados, irmãos amados, para ser apóstolos, não são apóstolos de verdade, são loucos, são mentirosos, são traidores da palavra de Deus e do reino de Deus. Mas mais ainda, por quê? Porque aqueles que foram chamados para serem profetas são profetas de Baal, são profetas mentirosos, estão profetizando por dinheiro, estão profetizando por fama, estão profetizando por status, estão profetizando por posição, para ser aclamado pelos homens. Mas mais ainda, porque, amados irmãos, aqueles que foram chamados para ser evangelistas não evangelizam nem a sua própria casa, porque a sua esposa é uma viciada em jogo, porque os seus filhos são um bando de bagunceiros, de murmuradores, rebeldes, boca suja, tira todo quanto de coisa do mundo e traz para dentro de casa, e o pai está aceitando, coloca a namoradinha dentro de casa, faz sexo com ela dentro de casa, o pai sabe tudo isso e fica calado. Tu é um covarde, tu é um sem vergonha, tu não vergonha na tua cara, aprende a ser crente em nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Vira crente de verdade em nome de Jesus. Tu foi chamado para ser crente e não para ser um falso crente em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Bendito seja Deus, porque tem de gente, minha irmã, que está aprontando de tudo dentro de casa, achando que Jesus é cego. Ele vai comprar tudo naquele que diz a palavra, tudo vai ser colocado diante dele, e cada um dará conta da vida do outro, da vida desse, daquele não, de si mesmo perante o Senhor. Se prepara, porque tudo o que você está passando a mãozinha, deixando correr solto, vai ser cobrado de você daqui a pouco. Presta atenção, meu querido. Louvado seja Deus, mas mais ainda, você. É porque os pastores que foram chamados para pastorear não apacenta nem a sua família, quem dirá a igreja. Igreja bagunçada, onde o obreiro faz o que quer, onde a irmã do ciclo de oração faz o que quer, aonde meu irmão lá o crente vem quando quer da igreja, faz o que quer, e o pastor não tem boca para falar nada. No nome de Jesus, nós somos chamados, irmão, como mensageiros do céu, como apacentadores do rebanho de Deus. Outra coisa, o rebanho é de Deus, não é meu, não é seu, não, é de Jesus. Se você não cuida dele, Jesus vai cobrar da sua mão, amanhã ou depois, lá no fim dessa linha, vai ser cobrado de nós. Oh, bendito seja Deus. Eu sei que isso dói muito, irmão. Eu sei que dói, mas é para doer mesmo. É para doer, que é para transformar. Se a dor não vier, irmão, não há transformação. Não há não. Irmãos queridos, são potestades e principados, e a igreja do Senhor precisa estar atenta. O apóstolo Paulo disse, pastor Galvão, que nos últimos dias viriam homens amantes de si mesmo, arrogantes e presunçosos, homens, amados irmãos, que apacentariam segundo o seu próprio entendimento, homens que apacentariam não, pastor Galvão, para levar as almas para o céu, mas com interesses pessoais e humanos. Irmãos, porventura tu não está vendo isso na igreja hoje, não? Ou é só eu que estou vendo? Eu acho que não. Será que você está vendo isso também? Eu estou vendo isso. Precisa, irmãos amados, de discernimento espiritual, precisa de revestimento de poder para colocar essa corja abaixo, precisa de revestimento de poder. Louvado seja Deus.